Gente, eu tinha uma raiva de crente tradicional, reformado. Eu tinha muita birra. E daí um dia foi um casal na nossa igreja, né? A Maíra e o Juninho, né? E eu tinha ficado toda feliz e tal, da Maíra aí, que tinha uma voz linda, cantava um hino bonito. E esse casal foi na nossa igreja, o Juninho sentou bem na minha frente, a Maíra sentou lá na frente. E o fogo descendo na igreja, o povo girando no manto, era aquela coisa, aquele alvoroço. E esse casal quietinho no canto, sabe? Parecia que tava congelado lá. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que povo frio. Aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Não entrava de jeito nenhum. Como que uma pessoa vai na igreja e fica frio daquele jeito, não sente a presença de Deus, tal e tal e tal. E quando eu via as postagens, que eram dois, Juninho e Daniel, um no Rio de Janeiro e o outro aqui, infernizava a minha vida, assim, eles não falavam comigo, né? Mas eles postavam no Face dele, falando as coisas, né? Esses crentes que ficam dizendo, filhinho de papai, você é um pecador, nós somos pecadores, imerecedores da misericórdia de Deus, mas Deus, por sua misericórdia, nos escolheu. Você é um miserável pecador consumido pelo pecado. Não, eu não me achava consumida pelo pecado, não, gente. Que? Nossa, eu vi aquilo, eu ficava revoltada. Assim, o quê? Falando o quê? Da filha do rei? Eu, a filha de Deus, a queridinha do papai? Não, esses caras são endemoniados. Esse povo é endemoniado, conhece nada de Deus, não. Aí, eu conversando com o Daniel, e o Daniel falou assim, eu estou fazendo teologia, estou fazendo um curso maravilhoso de teologia, que eu aprendi muita coisa, né? E depois eu vou te explicar algumas coisas que eu aprendi. Aí, né, depois eu comentei com uma amiga minha. Nossa, eu tô com uma birra do Daniel e daquele Juninho Gondinho. Rapaz, eles ficam postando uns negócios aí que, ó, sei não, viu? Tá me tirando do sério. Eu já tô com vontade de bloquear ele. Cara chato, velho. Cara chato. E daí, né, eu falei pra minha amiga, ó, esse povo faz teologia. Eu falei, tenho tanta vontade de fazer teologia, mas que adianta fazer teologia e ficar frio? Por isso que diz que a letra mata, né? Aí vi uma outra postagem que dizia assim, Charabacantras não é a língua que os apóstolos falou, não. A língua que os apóstolos falou foi outros idiomas. Fiquei mais revoltada ainda. Onde já se viu falar do Espírito Santo, Charabacantras? Falar do Espírito Santo? Não. Agora ele pegou pesado. Eu vou discutir com esse cara. E ainda falou sobre dízimo. Vixe, não, aí acabou comigo. Nossa, falando que o devorador não era demônio, não, era gafanhoto. Eu fiquei braba. Não, eu aprendi que era demônio, tem que ser demônio. O quê? Foi aquela confusão. Fui discutir com o rapaz, fui discutir com ele na internet. E começou aquela confusão, tal. Ele simplesmente, educadamente, falou comigo assim, ou então vai lá ler a Bíblia, tal e tal e tal e tal. Aí a pessoa aqui curiosa, querendo provar o contrário, passei a noite lendo a Bíblia. Fui descobrindo tanta coisa. O cara não só tinha razão, mas graças a Deus estava sendo o tempo inteiro usado por Deus para que Deus abrisse meus olhos, né? Porque eu sempre fui de debater a Bíblia. Eu achava um negócio errado, eu ia contra e pronto, e acabou. Ficava contra mesmo. Se a pessoa não me mostrasse que estava na Bíblia, eu não ia aceitar de jeito nenhum. Só que daí eu fui vendo sobre falar em línguas, que estava na Bíblia, que Paulo, que na Bíblia fala que se não houver intérprete, é para ficar calado, falando consigo mesmo, com Deus.
falando sobre o dízimo, que eu achava que quem não dava o dízimo era ladrão. O dízimo a gente dá por gratidão e não por medo. É diferente. E fui aprendendo um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Daí, me tornei uma cristã reformada, tradicional. E mais interessante, conversando com o pessoal, né, da minha igreja, a maioria passou pela mesma coisa. A maioria dos tradicionais já foram pentecostais e eles passaram pelas mesmas coisas, né? Eu não fui a única que chiava, que achava ruim, não. Eles faziam a mesma coisa, eles ficaram irados, foram atrás e descobriram a verdade. Aí o pessoal fala: por que a sua igreja é a verdade, senhor? Por que você diz que a sua igreja é a verdade? Não estou falando que a minha igreja é a verdade. A minha igreja fala a palavra de Deus como ela é, né? Pura como ela é, dura como ela é, mas sem necessidade de religiosidade, de tal e tal coisa. Aí a exigência é com a palavra de Deus. Ficamos irritados de ver a palavra de Deus sendo escarnecida, né? Antigamente eu achava que escarnecedor eram pessoas que não era crente. Hoje eu vejo que escarnecedor são líderes que escarnecem a palavra de Deus. Não existe escarnecedores maior do que esses que devoram a verdade da palavra de Deus. Não existe. E os seus seguidores estão indo por um caminho de trevas, um caminho errado, que preferem acreditar